Salve pessoas, sou o professor Bellini, seja bem-vindo a mais esse encontro, a mais essa videoaula do curso Introdução à Gestão de Projeto e hoje nós vamos falar sobre gerenciamento e planejamento de escopo. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em planejamento de escopo, é inevitável também não abordarmos aí a questão tempo e custo. A questão custo nós já falamos na videoaula passada e tempo ainda vamos abordar na nossa próxima videoaula. Mas o fato é que o escopo, o ponto aí de intersecção entre escopo, custo e tempo, vocês estão observando aí na nossa ilustração, tem um quezinho. Esse quezinho vem de qualidade. Então, quando nós falamos em escopo, custo e tempo, são fatores que são importantes dentro de um projeto e que o sucesso do controle, do gerenciamento desses fatores vão levar, inevitavelmente, a um nível maior de qualidade dentro desse projeto. E afinal, o que é o escopo de um projeto? Nós já abordamos isso superficialmente nas videoaulas anteriores, no entanto, hoje é o nosso foco, vamos falar aqui especificamente do escopo. Então vamos começar a entender um pouco melhor o que é o escopo de um projeto. Está aí, o escopo ele pode ser definido como a soma de todos os recursos, tudo aquilo que nós vamos necessitar para chegar ao resultado, para chegar ao objetivo desse projeto, para chegar ao ponto de partida, o porquê esse projeto foi pensado, para atingir quais objetivos. Então, essa descrição detalhada de todas essas etapas, de tudo que vai ser necessário, pode ser entendido como o escopo do projeto. A gestão do escopo do projeto, por sua vez, ela é subdividida em algumas fases, em algumas etapas. Isso facilita bastante o entendimento e mesmo a organização. A primeira delas é o planejamento do escopo. Planejar, quer dizer, quando nós criamos um plano de gerenciamento desse projeto, e documentamos tudo que vai ser envolvido, inclusive a própria forma de controle, a estrutura analítica desse projeto, que nós já vamos falar daqui a pouco o que significa, como ela será criada e como ela será definida. Então, o próprio nome já diz planejamento, é o momento onde nós definimos, documentamos, planejamos todo o escopo, quer dizer, tudo aquilo que vai ser necessário, incluindo aí as formas e o como isso vai ser feito. A próxima etapa é a definição propriamente desse escopo, que nada mais é do que o desenvolvimento de uma declaração detalhada do projeto. Com base em quê? Com base nas futuras decisões desse projeto. Então, tudo aquilo que vai envolver futuramente o projeto, nesse momento, é detalhado, é especificado de uma forma minuciosa. A criação da estrutura analítica do projeto, que nada mais é do que a subdivisão das principais entregas, das principais tarefas desse projeto. Decompondo isso em pacotes, em unidades menores. Isso facilita muito o processo de gerenciamento e de entendimento do que tem que ser feito. Vamos imaginar, nós temos aí um projeto que é o todo, e esse projeto vai ser subdividido, se assim podemos dizer, mas para efeito de entendimento, em projetos menores, em etapas menores. E cada uma dessas etapas fica mais fácil de controlar. Quando você tem o controle de cada uma dessas etapas, por consequência, você também tem a integração e o controle do todo. As próximas duas etapas, a verificação do escopo e o controle do escopo. A verificação é apenas aí tão somente a formalização da aceitação das etapas das entregas que já foram finalizadas. Verificar, quer dizer, controlar, através dos controles realizados, eu garanto que aquilo que foi planejado foi executado, atende e com isso finalizo esse escopo, esses itens que compõem o escopo. O controle do escopo, que é o controle das mudanças no escopo do projeto. Mudanças ao longo de um projeto são coisas bastante comuns, e elas devem ser controladas, porque qualquer mudança traz impactos significativos. Então, como conseguir controlar essas mudanças e os seus impactos? Através desse controle de mudanças, o controle do escopo. As principais diferenças entre escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do produto tem a ver com as funções, quer dizer, aquilo que descreve um produto, um serviço ou um determinado resultado esperado. Já o escopo de um projeto é o trabalho que precisa ser realizado para que um determinado produto, serviço ou resultado sejam alcançados. Então, uma coisa descreve as características e funções
do produto, né, e o outro é o esforço, o trabalho que precisa ser feito para que esse produto ou serviço possa ser concluído. Ainda falando sobre o planejamento do escopo, né, isso é uma das máximas em gestão do projeto, e cada projeto ele exige um balanceamento cuidadoso das ferramentas, das metodologias, né, dos processos e procedimentos, né, de forma a garantir que o esforço gasto nessas atividades, né, esteja de acordo com o tamanho, complexidade e importância do projeto. Em outras palavras, garantir que todo o esforço e todo o recurso despendido para um determinado projeto, dentro aí de um escopo, seja tão somente o suficiente para que esse escopo, para que esse item, para que esse projeto possa ser elaborado, né, sem com que faltem recursos, mas também sem com que sobrem recursos. Né, daí o termo balanceamento, né, que as coisas ocorram dentro de um equilíbrio. Né, afinal de contas, tudo impacta em custo e tempo. E, como vimos lá no começo, naturalmente também na qualidade. Então, se queremos um projeto de qualidade, essa etapa de planejamento do escopo é algo extremamente importante e meticuloso. As políticas organizacionais, toda empresa, né, toda corporação tem as suas próprias políticas organizacionais, e é claro que isso também impacta, né, no escopo de um projeto, no desenvolvimento de um projeto. Né, o que a empresa espera, de que forma ela trabalha, quais são os seus objetivos, quais são suas políticas, é a retenção, fidelização, inovação, né, o que é importante, o que é urgente, de que forma ela prioriza isso. Né? Então, todas essas políticas internas organizacionais vão determinar os ritmos dos projetos. Daí, uma outra máxima, que não existem projetos iguais. No máximo, nós temos projetos semelhantes, mas exatamente iguais é impossível, que cada projeto visa atender uma determinada empresa ou organização, e cada organização é única, portanto, cada projeto também se torna único. Voltando a falar na estrutura analítica de projetos, que nós já vimos aí que é uma decomposição hierárquica do projeto, né, uma decomposição em módulos, então vamos passar para o próximo slide, onde nós teremos uma representação gráfica. Isso vai facilitar entender um pouco esse conceito. Bom, nós temos aqui então a representação gráfica do que é uma estrutura analítica de projeto. Então veja, nós temos ali o objetivo do projeto, depois logo abaixo em outros níveis, etapa 1 e etapa 2. Cada uma dessas etapas tem suas subetapas e cada uma dessas subetapas tem as tarefas. A ideia de uma estrutura analítica de projeto é exatamente isso, é você decompor o objetivo do projeto, quer dizer, é você pegar o escopo desse projeto, decompor em partes menores, né, descrever de forma detalhada todas as tarefas, etapas e subetapas que são necessárias para chegar até esse objetivo. E o que isso facilita? Isso facilita muito a questão controle, a visualização das tarefas, as atribuições dessas tarefas e, naturalmente, o controle do tempo, né, o controle aí dos custos e tudo que envolve a realização dessas tarefas, que, lembrando, por objetivo, tem lá o projeto como um todo, né, o escopo desse projeto. Então, quando nós falamos em estrutura analítica de projeto, é um exemplo, nada mais, né, do que quando você decompõe essa etapa, esse objetivo principal, em tarefas menores, facilitando o processo de entendimento, de gestão e de controle. O organograma de um projeto, né, da estrutura de um projeto, nada mais é do que a representação hierárquica, né, da organização desse projeto, né, de forma a relacionar os pacotes de trabalho com suas unidades organizacionais executoras, ou seja, quais são as etapas e quem são as unidades ou os responsáveis por organizar e executar cada uma dessas etapas. Então, ela traz níveis hierárquicos, quer dizer, como isso é distribuído, como as responsabilidades são distribuídas e de quem são essas responsabilidades, quem vai fazer, né, nos dando aí uma visão bastante gerencial e organizacional do trabalho. Caso o meu projeto envolva a fabricação de produtos manufaturados, é bastante comum e nós nos utilizaremos da LPM, né, Lista de Preços de Materiais, que é o quê? Apresenta o quê? Nada mais aí do que todos os componentes físicos necessários para se fabricar um produto manufaturado.
Então eu preciso do que para fazer esse determinado produto que compõe o meu projeto? Eu preciso do item A, B e C, dos materiais A, B e C. Então, isto é a lista de preço de materiais, que tem por base depois, obviamente, ajudar, a determinação de custos de produção desse produto. A estrutura analítica de riscos, EAR, semelhante lá à EAP, estrutura analítica de projetos, que decompõe o projeto em unidades menores, a estrutura analítica dos riscos tem mais ou menos o mesmo conceito. Você identifica todos os riscos desse projeto, e uma vez que eles são identificados, eles são organizados em subestruturas, ordenados aí por categoria de risco. Então, quais são os riscos de maior potencial, de menor potencial? Quais são os riscos de maior probabilidade de acontecer, de menor? Então, de que forma eu vou gerenciar os riscos? Lembrando, todos os projetos estão sujeitos a riscos. De que forma que nós vamos controlar isso? Através de uma estrutura analítica dos riscos desse projeto. A estrutura analítica de recursos, que nada mais é que uma representação organizada dos recursos por tipo. Então, recurso, lembrando, eu posso ter recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros. Recursos são todos os equipamentos, todas as características necessárias para que um projeto funcione. Então, desde um profissional, até um produto, a compra de um equipamento, um investimento, são recursos desse projeto. Então, da mesma forma, eu vou fazer essa representação hierárquica por tipos. Isso vai facilitar no momento de eu, por exemplo, ter que fazer captação de recursos, de investimentos, quando eu tiver que fazer o meu planejamento financeiro, essa estrutura analítica de recursos vai ser um instrumento importante de auxílio. Por exemplo, a linha base de escopo, quer dizer, é aquela linha que traz o norte para o projeto. Uma vez que eu tenho lá o escopo detalhado e aprovado, eu tenho estrutura analítica, eu tenho dicionário de estrutura analítica associado. Todos esses itens já foram discutidos, já foram aprovados, portanto, eles compõem o que nós chamamos aí de linha base de escopo. Quer dizer, é aquela linha que vai nortear, que vai servir de base, para todos os controles. Uma vez que eu defini, que eu aprovei, quais são os meus parâmetros de controle, quais são os meus parâmetros de checagem, para saber se eu estou dentro ou fora daquilo que foi definido, daquilo que foi estipulado, e que já foi devidamente aprovado. A linha base de escopo, ou seja, é o norte, é o ponto de partida, e é o que me leva aí a determinar as minhas métricas, é o parâmetro para as minhas métricas. O processo de gerenciamento de mudanças dentro de um projeto, dentro do escopo do projeto, é algo extremamente importante, porque é bastante comum que mudanças aconteçam. Então, essas mudanças solicitadas, elas devem ser devidamente declaradas e registradas. Elas podem surgir a partir aí do processo da criação da estrutura analítica. Então, eu tenho um escopo, começo a criar essa estrutura analítica e começo a perceber que existem outras necessidades, mesmo por necessidades advindas aí de controles internos ou por mudanças dos stakeholders, dos proprietários aí desse projeto. O importante é que todas elas sejam processadas, revisadas, novamente aprovadas e controladas. Qualquer mudança dentro do projeto ela tem que ser registrada, porque isso, novamente, vai impactar diretamente em custo e tempo. Por sua vez, altera todas as métricas, todos os controles do projeto. Daí a importância desse controle, dessa regulamentação, desse registro. E por último, a verificação do escopo, que é o processo de obtenção da aceitação formal pelas partes interessadas. Novamente, pelos stakeholders, que são todos os interessados, todas as partes interessadas nesse projeto. Então, uma vez que nós concluímos esse projeto, que nós demos aí por entregue esse projeto, é necessária a aceitação formal. Então, tudo aquilo que foi determinado no escopo foi cumprido? Se isso foi feito, é elaborado um termo de aceitação formal desse escopo dos projetos, e a partir disso, sim, nós podemos dizer que tudo que foi acordado, tudo aquilo que foi combinado, realmente foi feito e foi entregue a contento.
E chegamos ao final de mais essa videoaula. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, eu peço para que você entre em contato através, né, dos nossos canais, dos nossos meios oficiais, né, de comunicação. Tem aí o nosso site, o endereço eletrônico da nossa plataforma de ensino à distância. Tem aí também o contato do Facebook, e-mail, Skype. Enfim, novamente, né, entre em contato, preenche lá o formuláriozinho dentro do nosso site, manda e-mail, adiciona no Skype, tire todas as suas dúvidas e não esquece lá de dar um like no nosso canal também no YouTube. Né? Conto com vocês, agradeço aí pela sua atenção, pela sua paciência em mais essa videoaula e até a próxima. Um abraço, pessoal.